Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do EBcast, o podcast da Estância Bahia, onde nós buscamos contar histórias, trazer um pouco do legado da Estância Bahia e também as inspirações e os desafios vividos por personagens que fazem parte da história da Estância. E hoje nós trazemos um pouco da continuidade desse legado, um nome novo que eu aprendi, um codinome novo que eu aprendi, GT1, GT2 e GT3, Guilherme Tonhá, Gabriela Tonhá, Giovana Tonhá, os sucessores desse legado da Estância Bahia, pra gente bater um pouquinho de papo, trocar uma ideia. Gostaria, antes da gente começar, o olá de vocês aos amigos que nos acompanham de casa. Por gentileza, Guilherme, por favor. Olá, Léo. Olá a todos que acompanham o nosso podcast da Estância Bahia, o EBcast. Uma satisfação, né, a gente poder contar um pouco da história desse legado maravilhoso, né, da família Tonhá, do Maurício Tonhá, de Dona Jane Tonhá, que fundaram a empresa em 91, com muito sangue, suor e lágrima, e a gente fica muito satisfeito de fazer parte dessa história. Olá para todos que estão assistindo a gente, é uma alegria estar aqui para contar um pouquinho, né, dessa história, das nossas experiências e daquilo que a gente tem vivido até aqui com a Estância Bahia. Olá a todos, é um privilégio estar aqui hoje e é um privilégio poder participar desse legado que nós temos construído como família e principalmente aprender tanto com todos ao meu redor. Então, primeiro agradecendo, cada um disponibilizou um tempinho, né? Marcou um pedacinho da agenda aqui para vir conversar com a gente, agradecendo vocês pela disponibilidade. E eu queria começar de um ponto que nós paramos no podcast passado, no episódio passado, com o seu Maurício, com a Dona Jane, falando da introdução de vocês profissionalmente na Estância Bahia. A gente sabe que desde cedo vocês acompanham os leilões por conta da família, né, para acompanhar os pais, mas profissionalmente eu queria entender como que foi a inserção de cada um. Pode começar, Gabriela, por gentileza. Acho que você foi a primeira que entrou na Estância, né? Entraram meio juntos. O Guilherme e eu entramos praticamente juntos, né, Guilherme? Nós entramos em 2006, por volta de 2006, nós fizemos a inserção dentro da Estância Bahia, aqui em Cuiabá, onde eu saí de Água Boa mais cedo um pouco que a Gabriela, né? Eu saí em 2002, fui estudar em Goiânia e vim para Cuiabá fazer faculdade. E com isso, em 2006, o escritório de Cuiabá foi fundado em 2003 e nós fizemos essa incorporação, né, junto aqui com o corpo de colaboradores na época, né, com pessoas que nos ajudaram bastante, ensinaram muito, mas foi em 2006 que a gente iniciou o trabalho aqui. Eu acredito que a Gabriela foi logo em seguida também, né? Mais ou menos nessa mesmo período, acho que eu, na verdade, em 2007, mas é interessante porque foi algo, assim, bem natural, pelo menos para mim. Eu vou contar um pouquinho de como foi aí esse início, né? Nós, como você mesmo falou, a gente foi criado, principalmente eu e o Guilherme, que somos um pouco, tá, Giovana? Um pouco mais velha que a Giovana, mas nós somos literalmente criados em leilão. Então, assim, né, quando o leilão foi fundado, quando a empresa foi fundada, eu tinha 1 ano, o Guilherme tinha 4, né? E nós vivemos muito essa rotina de leilão. Na época era muito leilão à noite, de madrugada, e nós estávamos ali. Eu ajudava pegando uma assinatura, às vezes eu dormia debaixo da mesa, mas nós vivíamos muito essa rotina. E aí, quando, né, a gente foi estudar fora, tanto eu quanto o Guilherme, mas nós voltávamos para casa para as férias, nossa rotina era o escritório, né? Eu lembro que meu pai sempre foi famoso de ser o pai mais bravo entre os nossos amigos, nossos pais sempre eram o mais bravos, sabe? E aí a gente chegava de férias em Água Boa e meu pai falava, né, a gente chegava, amanhã, 7 horas no café da manhã. E aí começava a rotina das férias. Era ir para o escritório, ajudar que fosse na recepção, etiquetar a mala direta para leilão, ajudar no telemarketing. E a gente foi pegando gosto, né? Não foi algo assim que, olha, a partir de amanhã eu vou trabalhar na Estância Bahia. E aí quando eu entrei na faculdade mesmo, que aí eu estudava integral antes, aí quando eu entrei na faculdade mesmo, eu estudava de manhã e à tarde eu trabalhava no escritório. Então foi algo bem natural. E quando a gente viu, né, nós estávamos aí, aprendemos bastante com muitas pessoas que estavam conosco na época, né, que já eram mais experientes que a gente, com certeza, mas, né, foi algo que a gente foi realmente aprendendo e vivendo o leilão. E aí quando a gente
né, se viu aí com oportunidade de ter uma experiência profissional, pelo menos eu, nunca me imaginei em outro lugar, sempre me imaginei na Estância Bahia. Falando tudo isso, né, desde a época dos leilões presenciais, quando o leilão realmente ainda não era em recinto próprio, era recinto alugado, né, em 91, 92 e até 93, nós corríamos no estacionamento, brincava e fazia toda essa festa, né, na época quando iniciou, a Gabi falou, né, eu estava de praticamente 5 anos, né, 5 anos de idade, a Gabi com 2 aí, de 1 para 2 e eu de 4 para 5, e depois logo após desses períodos, né, iniciais, aí nós tivemos a felicidade da empresa ir crescendo e fez o recinto próprio. Esse recinto tinha parquinho e a gente ia brincar, né, com crianças ainda, né, mas sempre uma coisa que ficou muito marcada para mim, né, acredito que para a Gabriela também, a nossa vida foi marcada por exemplos, né, o exemplo dentro de casa, né, o exemplo de casamento, vamos falar, da mulher sempre seguir o homem, de trabalhar, de ajudar, de prosperar junto, né, um exemplo de comunhão, né? Estarem lado a lado, De estarem esse trabalho bonito aí de casal, de mostrar força juntos, né? Porque é muito importante isso. Um exemplo de família, né? De ter sempre cuidado com a família, né? Ainda mais na época ainda que foi um dos primeiros funcionários da Estância Bahia, foi o nosso tio César, né? Então, que também aprendeu muito, né? Que foi até um filho para o meu pai, mesmo sendo irmão da minha mãe, mas ele fez um trabalho brilhante, né? Hoje é um grande profissional, é um grande ser humano, né? Com certeza ele também deve muito a isso ao meu pai, né? Com o aprendizado que teve junto, cresceu junto, né? E isso, então, a vida ela é feita de exemplos, né, Léo? Porque quando a gente tem bons exemplos, a tendência nossa é seguir esses passos, e isso faz toda a diferença na vida do ser humano, que é uma coisa que a gente tem que olhar bastante. É sempre buscar ter pessoas com que a gente inspire, né? Se inspire com elas, né? Para a gente poder seguir a nossa vida, né? Tanto profissional quanto a nossa vida particular, no caso a nossa vida em casa, com a família, a nossa vida espiritual, né? Com Deus, né? Que é muito importante, né? A nossa vida entre os irmãos, né? Que graças a Deus a gente tem uma comunhão muito boa, consegue ter essa comunhão com os colegas de trabalho também, né? Isso é uma coisa que é uma bênção que a gente conseguiu buscar, voltando no que eu falei inicial, com o exemplo que a gente viu, com essa força de trabalho, né, de ver o meu pai e minha mãe lado a lado, né, impulsionando a empresa para frente. Por isso que a gente vê que a Estância tem esse DNA muito forte, né, no seu nome, né, na sua marca, né, no seu histórico de caminhada, né, desde 91 até agora. E gente boa atrai gente boa, com a cultura que foi criada na Estância Bahia pela dona Jane, pelo seu Maurício, também atraíram clientes, né, que viraram amigos e que também contribuíram. Daqui a pouquinho a gente pode falar um pouco mais disso, mas quero ouvir da Giovana como é que foi a entrada na Estância Bahia, apesar de também ter a vida inteira praticamente, né? O Guilherme ainda pegou um pouquinho 4, 5 anos sem Estância Bahia, já a Giovana foi inserida desde o primeiro dia de vida. Eu nasci dentro da Estância Bahia, nasci praticamente junto com o Mega Leilão, um pouco antes. E muito isso de a gente ia pro leilão e ficava responsável por cuidar do parquinho. Andava no parquinho da Estância Bahia. E conforme a gente foi crescendo, a gente foi vendo sempre esse exemplo. Eu sempre acompanhei muito meus pais em viagens para leilões. Então, quando eu era criança, os leilões eram muito presenciais, eles eram muito nas cidades. Então, a gente viajava muito. E eu acompanhei muito isso de viajar, de ir para leilão. Conheço muitas cidades do Mato Grosso e do Brasil por conta disso. E sempre com esse exemplo mesmo, que nem o Guilherme trouxe, né? A Gabriela, a gente sempre teve esse exemplo dentro de casa. Essa questão de trabalhar nas férias também sempre foi muito presente. Você vai para recepção, você vai ser qualquer coisa, mas você vai não vai dormir até tarde nas férias. Lá em casa nunca teve isso. Mas eu, diferente deles, não comecei a trabalhar na faculdade, porque eu escolhi fazer faculdade longe. Eu fui para São Paulo, então eu vim um pouco mais tarde para dentro da empresa de fato. Apesar de sempre ter vivido, né, esse ambiente de leilão e ter contato com isso de uma maneira muito intensa, eu saí, fiquei um pouco mais distante e aí agora eu tô retornando. E tem sido bom. E, de fato,
muito prazeroso, assim, trabalhar em família, ter esse cuidado da família junto com a gente no dia a dia. E é desafiador ao mesmo tempo. Léo, interessante quando a gente fala aí do nosso início aí, de iniciar a trabalhar na Estância Bahia, eu me lembro que a vida inteira a gente ouvia meu pai falar, olha, não estou construindo nada para vocês, né, Guilherme? Ele engrossava a voz. Você falou isso no podcast passado. Então, ele sempre falava isso, isso aqui não é nada de vocês. Vocês se virem, construam a história de vocês, a Estância Bahia, não vou deixar para vocês. Isso aqui é uma história minha, da sua mãe, e logo vocês vão fazer a história de vocês. E aí, quando a gente se viu, né, eu já tinha uns 19, 20 anos, já estava trabalhando na empresa, né, amava leilão, amo leilão, gostava muito dessa dinâmica, né, sentia alegria em fazer aquilo. E meu pai continuava com esse discurso. Isso aqui não é de vocês, nada é de vocês. Não sei o quê. Aí um dia eu falei, pai, tava só eu. Ele falou, pai, deixa eu falar um negócio pro senhor. Falei, bonito esse discurso. Quando a gente era criança, quando o senhor queria motivar a gente a virar alguma coisa, mas assim, agora a gente tá adulto e nós estamos aqui. E aí, não é nosso, né? A gente não vai seguir, né, essa história, essa trajetória, então não tem sentido. A gente tá perdendo tempo aqui. E aí foi engraçado que aquele dia foi uma virada de chave, sabe? A partir de então, assim, meu pai começou... ele falava isso, mas na verdade ele agia diferente, porque ele nos impulsionava, ele acreditava, ele deixava a gente ter as nossas experiências dentro da empresa. Mas ele tinha esse discurso. E aí, depois disso, o discurso dele mudou e começou a ter mais coerência até com aquilo que ele realmente fazia com a gente, que era nos impulsionar, sabe? E... a gente teve diversas experiências que, né, às vezes a gente tinha alguma ideia, alguma opinião que diverge, até hoje diverge da dele, ele nos oportuniza, sabe? Não, olha, eu acredito que o melhor é esse, mas principalmente quando eu e o Guilherme temos a mesma opinião, não, siga o que vocês acham, e, né, seja o que der certo, que dê certo, mas se não der, é experiência. Então a gente teve muito, né, essa oportunidade realmente que faz toda a diferença, né? Eu acho muito legal porque não foi algo que desde criança eu ouvi meu pai falando, olha, vocês vão trabalhar na Estância Bahia, vocês vão... Não, bem pelo contrário. Quando criança, a gente, apesar de viver muito essa rotina, meu pai falava, não, vocês têm que ser o que vocês quiserem, o que vocês gostarem de fazer, é importante amar o que faz. Foi sempre isso muito que ele falava, né, Guilherme? E aí, quando eu penso em fazer o que gosta, o que ama, meu pai, eu só via ele trabalhando. Final de semana a gente ia pra fazenda, era trabalhando, era acordando cedo e trabalhando na fazenda. Então, é isso que ele ama. E é isso que ele ensinou a gente, a amar trabalhar. É super compreensível a intenção, né, de fornecer a liberdade, de fornecer o poder de escolha, mas ele acaba arrastando pelo exemplo, né, pela paixão pelo trabalho, pela paixão pelo leilão. Eu acho que faz muito sentido aquela frase, né, que a gente ouve muitas pessoas falar, né, que palavras não convencem, mas que o exemplo arrasta. E é bem isso. Né, meu pai, apesar de falar pra gente seguir a nossa vida, o exemplo dele nos atraiu, o dele da minha mãe, com certeza. E das muitas vezes que eu acompanho, a gente acaba ficando junto nos eventos, né, acompanhando os eventos, ouvindo a conversa, porque a gente fica na mesma roda, é diferente a forma com que ele fala, com orgulho. Eu tenho os 3 filhos agora trabalhando na Estância Bahia, então realmente é bem interessante esse sentimento de ter todo mundo junto, todo mundo agregado, continuando o sonho que eles construíram lá atrás. Falando disso, eu queria que vocês contassem um pouco de como vocês observavam os desafios, o que marcou na infância de vocês, ou até mesmo da inserção profissional, depois da inserção profissional na Estância, o que marcou vocês como desafio? Alguma coisa, alguma passagem que vocês olharam e falaram, nossa, isso aqui eu talvez tenha competência de resolver com as minhas habilidades, com o que eu fui treinado para fazer. O que vocês enxergavam no início? Eu acho que o principal desafio que nós tivemos foi por volta de 2008, onde eu e a Gabriela estávamos aí no início da carreira ainda, né? Começando aí com mais ou menos 1 ano e meio de casa para 2, ela com um ano mais ou menos. E nós tivemos um desafio muito grande que foi assumir o escritório de Cuiabá. Um escritório que tinha por volta de 4 para 5 anos, né, que estava em processo de maturação, processo de abertura de clientes, de relacionamento, que é uma coisa que realmente ele não é uma coisa
que é rápida de acontecer, ela demora, né? Ela é morosa, né? Você tem que criar esses vínculos. E nós, muito jovens na época, né? Mas que foi um aprendizado muito grande para nós, onde meu pai, juntamente com a minha mãe, entregou a chave do escritório na nossa mão e falou: ou vocês tocam ou vocês fecham o escritório. Ele pegou e foi dessa maneira que ele falou. Eu lembro muito bem, um sábado de manhã ele veio a Cuiabá e passou para nós a chave do escritório e falou isso. E justamente foi um momento que nós tivemos, era um final de ano, isso era novembro, se eu não me engano, outubro, novembro. E foi o momento que ele entregou essa chave e falou assim, né? Ou vocês vão assumir realmente a responsabilidade de tocar o negócio, ou realmente aí vocês já deixam a gente trabalhar, tocar a vida, a gente encerra o escritório de Cuiabá, a gente não precisa mais crescer tanto para viver, porque eu e sua mãe já temos aí o suficiente para passar o resto da nossa vida, e vocês vão atrás do de vocês. E eu acho que para nós, como eu falei no início, né, pelo exemplo que nós tivemos dentro de casa, né, que a Gabi complementou depois vamos falar que o exemplo arrasta, né, Gabi? É isso, né? E eu acho que para nós isso foi um start, né? Foi uma ligação direta, né? Para não falar start, né? Dá uma ligação direta que aí colocou a gente realmente contra a parede. E foi um desafio que nós ficamos muito, muito preocupados, porque nós não tínhamos experiência de vida, né? Nós éramos muito novos, né? Eu aí fazendo 22 anos, eu não tinha 22, né? A Gabi com 19. Então, cara, isso é pouca idade para uma responsabilidade de tocar um escritório na capital, por mais que os volumes de negócio eram menores, né? Pelo relacionamento ainda estava em construção, só que foi um desafio grande, e eu falo que isso foi o principal desafio da nossa vida, onde a gente conseguiu formar muito o nosso caráter, né? Que graças a Deus desde a nossa formação esse foi o caráter construído juntamente com a família, mas eu digo, foi construído o nosso DNA de trabalho, e eu vejo que foi uma maneira mais, vamos falar assim, meio, ele impôs para nós, né? Ele falou: vocês vão ter que fazer. Fogueira, né? Colocou na fogueira, a gente assumiu a responsabilidade. Falar que foi fácil não foi nem um pouco. Erramos bastante, mas acertamos também. E fomos aprendendo, fomos trabalhando. Encontramos, hoje eu falo assim, eu fecho o olho e vejo o olho lá atrás, né? O que teve, cara, de gente, de pessoas, de clientes, assim, que abraçaram a gente, que ajudaram, que ensinaram, que viam a nossa falta de experiência, mas que viam a nossa pureza de ser pessoas honestas, de poder ajudar, de ver a nossa boa intenção, né? E ajudar a gente. Nossa, eu lembro, tem muita gente que eu sou grato até hoje. Eu acho que isso foi uma grande escola para nós, né? E como teve pessoas também que aproveitaram da nossa ingenuidade, inocência e falta de experiência e tiraram proveito do negócio. E foi onde a gente também, eu falo que foi mais proveitoso do que quem ajudou também, porque a gente viu que não fazer e aprendeu rápido demais também, né? Porque a gente muito novo, nós já tínhamos um pouco de discernimento, de sentimento de pessoas, porque isso é uma coisa que você não nasce sabendo discernir as pessoas, o sentimento, ver a alma, né? Meu pai fala muito, você tem que ver a alma das pessoas, né? Sentir, porque, né, com um dedo de prosa que você tem com a pessoa, você consegue avaliar o sentimento, se ela tem os mesmos princípios e valores que você. E isso faz muita diferença, Léo. Que foi uma coisa que eu me arrepio quando eu falo, porque a gente conseguiu fazer uma roda de clientes, né, um relacionamento muito bom com as pessoas, e isso ajudou muito a gente, ajudou a Gabriela, né, ajudou, a gente conseguiu trazer pessoas boas para o time também, né, o escritório era um escritório bem enxuto, com poucas pessoas, nós tínhamos aí meia dúzia de funcionários, 7, e a gente tocava e rodava, fazia os leilões, eram 2, de vez em quando era 3 leilões por mês, né, então eram poucos leilões, né, Gabriela? Fazia leilão em Paranatinga, Sinop, Cuiabá, né? A gente fazia pelo menos um por mês no recinto presencial, né? E sempre fazia um leilão fora, né? Alto Floresta, Ponta Lacerda, Sinop, Paranatinga a gente fazia bastante naquela época,
Depois a gente acabou fazendo menos Paranatinga e indo para Primavera. Mas Paranatinga no início era um desafio grande, rapaz. E Paranatinga. era um leilão de recinto, a gente organizava Nossa, tudo, buffet, acerto, limpeza de recinto. Então, assim, para nós foi uma experiência muito uma boa. escola. E naquela época, assim, a empresa ainda estava em processo de construção de marca. Então, assim, foi um desafio legal, foi muito bom. A gente viajava esse Mato Grosso, as estradas eram mais desafiadoras, né? Com um pouco, a logística era mais complicada. Vamos falar assim, os recursos da empresa eram menores. A gente viajava de paliozinho, carregado com material de escritório, com notebook, impressora, aquelas impressoras grandes, né? O carro carregado com 5 dentro. Foi gostoso. Eu acho que eu fico lembrando daquela época, eu lembro de cada história que a gente já passou. E vindo de Juína, Juara, já aprontou a Gabriela, nós paramos num posto para abastecer uma vez, deixamos, passou batido, achou que tinha pago, ela achou que eu tinha pago o combustível, ela achou que eu achei que ela tinha pago, ficou vice-versa, a gente saiu, o cara veio atrás, falei, pô, Gabriela, e a gente guripe novo ainda, Com cara adesivado. falar do então é cada história que você passa, a gente lembra e dá risada, mas foi muito legal, foi muito proveitoso. E eu acho que isso é o que move a gente, são as histórias que ficam o aprendizado, e a gente vê, né, mais uma vez, voltando no exemplo, que a gente conseguiu, eu acho que, entender o recado do exemplo da família, do trabalho, né, a força do trabalho, que nada supera o trabalho, e a gente veio desenvolvendo, até chegar nos dias de hoje, né, que a gente vê que a Estância está aí, sem dúvida nenhuma, nos principais nomes, como uma leiloeira do Brasil, né? Está entre as principais leiloeiras do Brasil, que tem um volume grande de leilões de gado de corte, de genética, de qualidade, com grandes marcas que a gente representa, né? Que a gente vende os animais, né? E isso é um orgulho muito grande para nós, né? E eu acredito que para todas as pessoas que estão conosco, né, Léo? E a gente fica muito feliz, né? De ver esse crescimento e saber de onde que a gente saiu e aonde a gente chegou, né? Porque realmente, né, olhando para trás, né, a gente já tem mais de 20 anos, quase 20 anos, na verdade, que está na operação e, graças a Deus, a empresa andou para frente. Deu tão certo que o escritório saiu de Água Boa e veio para Cuiabá. A matriz veio pra cá, né, Léo? O que eu acho super interessante, assim, de relembrar, né, essas histórias, essas experiências que a gente teve, é que o seguinte, nós não estávamos prontos para assumir o escritório de Cuiabá. Né, mas as circunstâncias foram aquelas, né, a gente tinha um gerente e do nada esse gerente, né, saiu e aí, pai, quem que o senhor vai mandar, quem que a gente vai contratar? Não, agora é vocês. Ele acreditou, né, então isso também a gente aprendeu e aprende muito com o meu pai e com a minha mãe, porque eles acreditam nas pessoas, né, e a gente só conseguiu chegar até aqui com a Estância Bahia através das pessoas. Através de clientes, né, que são também parceiros, que confiam e acreditam no nosso trabalho, mas também através de uma equipe, né, comprometida de pessoas que têm suas histórias, têm suas experiências, mas que, né, a gente precisa acreditar nas pessoas para que a gente consiga ir mais longe. E a gente, né, meu pai acreditou em nós naquele momento, ainda que a gente não tivesse a experiência para aquilo. E erramos, né, mas ele estava ali do lado, ensinando, mostrando, né, às vezes a gente tinha, vamos fazer leilão em tal data, em tal local, e ele, não, eu acho melhor fazer em tal data, mas se vocês acham que tem que fazer, façam. E a gente tinha experiência, aí fazia o fechamento do leilão, via que realmente, né, não era aquele negócio, então foi muito legal, porque foi uma construção, mas assim, ele precisou acreditar, né, então foi realmente um passo, eu acho que de muita fé do meu pai e da minha mãe, de acreditarem, né, e oportunizarem a gente a aprender, né, errando, tendo as nossas experiências. Show de bola. Giovana, eu acho que o desafio dela é o mais atual, né? Que veio para liderar o time de marketing, que eu acredito, a gente até discutiu já no PAEX a respeito disso, duas forças importantes da Estância Bahia é o comercial, com certeza, e outra é o marketing. E aí, a Giovana vindo para assumir essa responsabilidade, eu queria que você falasse um pouquinho mais se é realmente esse é o maior desafio que você acredita que tenha enfrentado, que está enfrentando a Estância Bahia, ou se teria alguma outra passagem? Léo, eu acho que esse é o maior desafio, né? E eu acho que é principalmente a gente comunicar como o legado da Estância Bahia impacta, como tudo isso, né? Que o Guilherme e a Gabriela contaram, que
O meu pai e minha mãe contaram no primeiro episódio do podcast como isso pode impactar na Estância Bahia do futuro, sabe? Porque a Estância Bahia não é apenas uma empresa leiloeira, ela não é apenas mais uma empresa leiloeira. Ela é uma empresa leiloeira diferente, que nós temos valores, nós temos propósito, nós temos uma missão diferente. Nós não queremos tratar nosso cliente apenas como nosso cliente, nós queremos tratar ele como nosso parceiro, nosso amigo. Nós queremos realmente relacionamento de longo prazo. E eu acredito que hoje, como marketing da Estância Bahia, o maior desafio é a gente mostrar isso, a gente mostrar que nós não estamos aqui apenas para comercializar o seu animal, mas nós estamos aqui para ser uma solução dentro do seu negócio, para ser uma solução dentro da sua fazenda, ser uma solução dentro do que nós podemos agregar na vida dos clientes, sabe? E eu sempre vi muito isso na vida do meu pai, assim, eu lembro quando eu era criança, muitos clientes iam, a gente morava em Água Boa, muitos clientes iam até Água Boa e a gente sempre saía para jantar com esses clientes quando eles estavam passando por lá, ou a gente ia almoçar, enfim. E meu pai sempre aconselhando, instruindo e ajudando e tendo, de fato, relacionamento com as pessoas além dessa questão comercial. E a gente acredita muito nisso, sabe? Nesse relacionamento, nessa proximidade que nós podemos ter com o cliente além do comercial. Nós não buscamos ser uma empresa que visa apenas o lucro, que visa apenas a venda. Lógico que a gente precisa disso, mas a gente acredita nesses relacionamentos. Eu acho que é isso que é o maior desafio hoje pra gente comunicar. Mas é isso que a gente aprende dentro de casa. E a gente aprendeu. Ontem, o seu Maurício, no episódio passado, o seu Maurício falou uma frase, talvez eu não reproduza fielmente, como ele falou, mas que eles sempre buscaram tratar como família, mesmo quem não era da família. Isso vale para os colaboradores, vale para os clientes. E eu acho que essa proximidade, essa amizade, esse vínculo criado por eles, por vocês, foi transmitido para vocês, é transmitido para nós. A gente enxerga isso como uma responsabilidade, eu falando como colaborador da Estância, de realmente criar esse relacionamento, entender a dor do cliente, entender a dor daquele parceiro e tentar, através da nossa caixa de ferramentas, das nossas habilidades, ajudar da melhor forma possível. Nesse tópico de habilidades, a gente enxerga que a base de ousadia, de inovação, de estratégia... Ontem eu falei que a ousadia e inovação é baiana, mas a estratégia é gaúcha. Então a gente percebe que toda a equipe tem essa base, começa na Estância Bahia com essa mentalidade. Mas, falando pessoalmente de cada um de vocês, a gente enxerga características que se sobressaem. Apesar de ter esse conjunto, tem uma característica ou outra que se desponta. O Guilherme é um excelente negociador, um comercial impecável. Até o jeito de falar no workshop, deu para perceber, é muito parecido com o jeito que o seu Maurício negocia, fala e puxa informação. Então ele tem isso na veia. Gabi, você é uma pessoa que tem a gestão de pessoas, um tato, uma lida com as pessoas que é realmente diferente. E a Giovana, a liderança da Giovana, a gente sente no seu Maurício, sente na dona Jane. Você incorporou isso e transmite isso pra gente também. A questão de executar, de fazer, esse pensamento de enxergar a longo prazo. Cada característica dessas vocês foram desenvolvendo, não só pelo exemplo, mas também botando o seu coração, a sua forma de pensar. E eu queria enxergar como vocês buscam desenvolver essas habilidades, se vocês acreditam que tem outras habilidades que vocês gostam de pôr em prática, como cada um mexe com esse conjunto. Que assim, se a gente for olhar, né, num cenário, né, da Estância Bahia hoje, o Guilherme está no comercial, né, nosso diretor comercial, eu estou mais no administrativo e financeiro e a Giovana no marketing. E se a gente fosse lá, sei lá, 10, 15 anos atrás, imaginar isso, né, nós não planejamos isso. Mas eu acho que realmente, Léo, veio assim muito com a demanda, sabe, da empresa. A gente foi vendo onde eram, né, as necessidades, cada um foi se adequando ao que também tinha mais habilidade e foi fazendo muito sentido. E claro, a gente foi buscando curso, aperfeiçoamento, pessoas que nos inspiram, que nos aconselham, né, que são aí realmente pessoas que vêm nos ajudar. E é muito interessante, porque hoje, parando até exatamente nesse podcast para analisar, né,
Giovana, você foi obrigada a fazer a faculdade de marketing? Porque tava faltando, né? Alguém de marketing, você foi obrigada? Estava desenhado. Não. Obrigada. Foi escolha mesmo. Foi escolha, é engraçado, porque se a gente for parar, parece até que foi planejado, né, Guilherme? Você foi obrigado pro comercial? Então, assim, realmente foi algo que foi acontecendo naturalmente. E é muito legal, porque daí a gente faz realmente do coração, né? A gente faz o que gosta e gosta do que faz. E eu acredito muito também, né, que, vamos falar assim, cada um foi desenvolvendo as suas habilidades, mas a gente foi, logicamente, como tendo um espelho dos pais, né? Eu tive, na verdade, 3 grandes espelhos aqui dentro, né? Que, na verdade, um deles foi meu pai, né? Outro foi o meu tio César também, que ele é um baita no negociador, uma pessoa que tem vendas na veia e aprendeu muito com meu pai. Isso me ajudou bastante, né? Ele foi um grande professor, eu falava com ele diariamente, várias vezes por dia. Ele morava em Água Boa e eu em Cuiabá, então a gente conversava no telefone muitas vezes por dia. Mínimo 3, 4 vezes por dia a gente falava, tinha ramal direto, conversava, trocava ideia de negócio. E um outro grande professor que eu tive também, né, que já não era dentro da estância, mas toda semana estava aqui fazendo leilão, que era o Adriano Barbosa. Foi uma pessoa que me ensinou muito, me ensinou a entender de gado, me ensinou a várias coisas do leilão, né, desde uma ordem de entrada, desde uma tratativa com o cliente, né, a maneira que fala, que maneira que faz. E isso, com esses 3, eu consegui formar vamos falar, a minha base, né, de negócio, né? Então isso eu consegui entender, extrair um pouco de cada um e justamente a gente colocar também a nossa ideia em prática, né? Porque o mais importante é isso. A gente vai fazendo justamente, por exemplo, né? Tendo os exemplos, né? Que eu acho que é muito importante, o exemplo de quem vem dando certo, e você vai tentando melhorar, aperfeiçoar, né? Nem sempre você consegue fazer igual, mas você pode talvez aperfeiçoar, fazer do seu jeito, de uma maneira interessante, de uma maneira boa que você consiga desempenhar também. Eu acho muito engraçado a Gabriela falar isso de que, por exemplo, eu fiz marketing e quando eu entrei na faculdade a gente não precisava de marketing dentro da Estância Bahia. Mas eu acho que também essas habilidades que a gente desenvolveu foram coisas que nós admiramos nos nossos pais ao decorrer da nossa vida. Ou na empresa, talvez. Eu, pelo menos, né, sempre olhei muito e falava, nossa, eu gosto muito dessa área, dessa parte. E no começo, quando eu decidi fazer uma faculdade ou quando eu decidi estudar sobre alguma coisa, eu nunca pensei em voltar. Tanto é que eu sou a mais rebelde, assim, nesse sentido. Eu saí, eu falei, não vou voltar. A caçula, né? Apanhou o Leonardo, por isso. Não quero ficar, mas eu acho que 2 coisas foram muito importantes para isso. A primeira coisa para desenvolver a habilidade foi eu entender como eu poderia ser útil com o que eu conhecia. Então, eu sempre admirei essa questão do relacionamento com os clientes, eu sempre admirei essa questão de a gente poder ser uma marca forte, a gente poder comunicar como uma marca diferente das demais. E eu sempre vi meu pai e minha mãe fazendo isso com a Estância Bahia. Fazendo isso no Mega Leilão, fazendo isso seja nos jantares que nós íamos assim com os clientes, a gente sempre viu muito isso. E sempre sendo uma marca muito certa do que queria e do que acreditava. E eu acho que um outro ponto muito importante também, que me fez desenvolver essas habilidades, foi olhar para o legado que a Estância Bahia já carregava. Então eu acho que a gente acreditar no que a Estância Bahia carrega e aonde a gente quer chegar é um grande motivador para que a gente desenvolva nossas habilidades. Eu vejo que a gente acredita muito na Bíblia aqui na Estância Bahia, e eu vejo que a questão do legado é uma coisa muito bíblica, né? Nós vemos isso, essa honra e a gente honrar o legado que vem sendo construído aqui dentro é uma honra para nós, que podemos honrar esse legado. Então, eu acredito que essas habilidades que a gente desenvolve, elas são muito inspiradas, né, no legado que a gente acredita. Então, eu hoje estou desenvolvendo muitas habilidades aqui. Não é fácil a gente lidar com as pessoas. A Gabriela me ajuda muito, o Guilherme me ajuda muito. E são coisas que nós desenvolvemos diariamente, porque a gente acredita no legado que a Estância Bahia tem, a gente acredita no que a Estância Bahia trouxe até aqui. E a gente acredita que a Estância Bahia pode impactar vidas de forma positiva, impactar negócios de forma positiva. A gente acredita no
no poder de transformação que a Estância Bahia tem em lugares. Então, eu acho que é por isso que a gente desenvolve as nossas habilidades. Esses dias eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante sobre legado, né? E essa frase dizia assim, que legado não é o que você deixa para as pessoas, mas é o que você deixa nas pessoas. E aí eu me lembro que foi muito isso que a gente viveu. Meu pai sempre falou, eu não vou deixar nada para vocês. Realmente, né? Ele não quis, mas ele deixou em nós, né? E foi isso, né, que ele deixou em nós, no nosso coração, nos exemplos que ele e a minha mãe trouxeram, que nos fez querer estar aqui, acreditar, né, que é o melhor para as nossas vidas e que também que é o melhor que a gente pode também contribuir, né, com a vida de outras pessoas. Porque nós não estamos aqui tão somente por acreditarmos que esse é um negócio da nossa família, mas a gente está aqui porque a gente acredita que esse negócio pode ajudar outras pessoas, servir outras pessoas, impactar outras pessoas. Então é por isso, né, que a gente realmente acredita, ama e por isso nós estamos aqui. Bom, vamos falar agora falando dessa história toda, trazendo todos esses contextos, esse conjunto que vocês formam enquanto família e acabam agregando a todos que se cercam aqui, os colaboradores, os clientes, os parceiros. Queria que vocês falassem algumas características que vocês acreditam, aí sim, da empresa como um todo, que trouxeram para a gente deixar registrado. Nós já sabemos disso, temos marcado também com a gente essas características que fizeram a Estância Bahia ser a Estância Bahia. É uma empresa muito ousada, né? Uma empresa que tem no seu DNA a inovação, uma empresa que busca fazer o diferente, né? Que busca respeitar o mercado, né? Isso faz toda a diferença, né? Quando você respeita o próximo, né? Respeita as pontas, as partes, né? E faz com amor, né? A empresa que ela faz com amor, né? Tem essa motivação, tem todo esse trabalho que a equipe tem toda essa transparência que a gente trabalha, né? Que a gente prega muito a questão, que nem a Giovana falou, né? As bases da nossa vida, né? Particular, que junto com a da empresa, né? A gente tem muito enraizado a questão de Deus no negócio, né? Deus, família, a gente leva muito isso a sério, né? E eu acho que isso passou para toda a equipe, né? E são coisas que para nós virou uma, vamos falar, virou lei aqui dentro, né? Então isso faz a diferença, né? Uma empresa que tem motivação, uma empresa que tem essa questão da ousadia, que busca ser disruptiva, que busca fazer diferente, né? Ser inovadora, uma empresa que busca ser pioneira em várias coisas, né? Como nós fizemos aí, não fomos os primeiros a filmar animais, mas fomos os primeiros a pesar 100% dos lotes, a marcar os animais, identificação com mais seriedade. Fizemos aí, a apartação nossa é muito criteriosa, né? Qualidade dos animais, né, que a gente filma nos leilões, faz uma diferença, o pessoal agrada, né? Os leilões, né, são os maiores leilões do mundo, os mega leilões, né? Fizemos aí leilão com mais de 40 mil animais e isso mostra a ousadia da empresa, né? Mostra todo o trabalho. Outras características que também, né, são muito fortes, né, no DNA da Estância Bahia é a credibilidade, né? Nós prezamos muito por garantir as negociações de gado de corte que a gente faz. Então isso também faz toda a diferença, porque o cliente ele pode confiar, né, em colocar o gado para vender conosco, né? Uma credibilidade que a gente construiu, né? Não é um valor que a gente pode colocar, né, Giovana, numa propaganda, mas é algo que a gente realmente construiu com ações, com atitudes, com negociações que realmente deram certo e que, ou quando não deram, a gente assumiu. Então essa palavra de credibilidade é algo muito forte no nosso DNA. Eu acredito que todos esses valores, né, que a gente fala aqui sobre a Estância Bahia, eles estão muito ancorados pelo ambiente que nós crescemos. Então, nós crescemos em um ambiente família. Como o meu pai falou no primeiro episódio, não necessariamente todo mundo aqui é família, mas a gente preza por esse ambiente, por um ambiente onde a gente pode ser sincero quando a gente erra, quando a gente pode comemorar quando a gente acerta, e que a gente tem essa liberdade de testar e de fazer. Então, eu acredito que a credibilidade também vem pela sinceridade que nós temos, que nós carregamos. Esses valores que nós temos fixados na gente é sempre muito de sinceridade. Às vezes,
uma coisa não tá tão legal e a gente admite, não, ó, essa negociação talvez não ficou tão boa, vamos fazer, o que a gente pode fazer para melhorar, como nós podemos ser melhores. Então, eu acredito que essa credibilidade que a gente carrega, esses valores de, né, ser sério, de disrupção, de inovação, são muito pautados nessa questão de familiaridade que nós temos aqui dentro, de um espaço confiável para que as pessoas possam ter lugar para crescer, para se desenvolver e também para que os clientes venham crescer junto com a gente. Assim como a gente tem muitos casos, né, de clientes que cresceram junto com a Estância Bahia, de clientes que ajudaram a Estância Bahia a crescer e clientes que se fizeram com a Estância Bahia. E todos por conta muito dessa coisa de família. A gente traz para dentro, a gente fala no que a gente pode te ajudar e aí eu acho que a credibilidade sobressai. Compartilhar, né, todas as informações, todo o sentimento, a capacidade de cada um, isso realmente faz e até puxa a pessoa para dentro da empresa, que construiu as amizades que nós podemos compartilhar hoje também. Bom, falando de habilidades, falamos de todo esse legado, de toda a história, da participação, da introdução de vocês. Então a gente estava falando um pouco do que já aconteceu. Agora eu queria falar do que está por vir ainda. Primeiro, para a gente entrar, para introduzir o assunto, falar um pouco do digital. É algo que já está presente na Estância Bahia, já está presente, aliás, em todos os setores, mas como isso tem influenciado o modo de pensar da Estância Bahia e de agir também no planejamento, nas ações, enfim, como o digital tem impactado a Estância Bahia. Nós iniciamos os leilões sempre presenciais, né, lá atrás, depois presenciais sem transmissão, depois veio os canais de transmissão onde nós utilizamos aí alguns canais, fizemos a parceria com o Terra Viva em 2006 e aumentamos em 2008 e depois foi cada ano que passa aumentando, né, a número de horas transmitidas anualmente. Fizemos aí uma virada de chave onde nós tivemos a criação do aplicativo EBL Web 2017 para 2018 e hoje nós temos a transmissão. Fizemos vários leilões já com transmissão somente pelo aplicativo, leilões concomitantes pelo aplicativo e pela televisão. É uma coisa que a gente vê que tem uma sinergia muito grande com o nosso negócio, a tecnologia entrando, como você falou, em vários setores, né? Não só no setor dos leilões, mas em vendas por e-commerce, né? A gente vê que tem total sinergia, né, com o negócio, né? E a gente, nós da Estância Bahia, temos essa função, né, de trazer essa inovação para dentro da pecuária, né, do agronegócio, mais focado mais na pecuária, nas pessoas que fazem integração com a lavoura. E nós temos esse dever de cada vez buscar novas tecnologias para o negócio, trazer soluções inovadoras, né, por ser uma empresa inovadora, soluções inovadoras e o mais importante que a Gabriela falou, com crédito, né, mostrando a credibilidade do nosso negócio, o nome nosso, a gente tem esse cuidado muito especial justamente para dar essa tranquilidade para as pessoas que fazem negócio com a gente. Muita gente tem já fala para nós, com vocês é um negócio que a gente faz de guarda baixa, né? Que é um negócio que você sabe que está fazendo com pessoas que vão te dar um respaldo se der qualquer problema. E a gente tem esse perfil. Então a Estância Bahia está trabalhando incansavelmente, trazendo novas soluções para o agro, novas soluções para as pessoas, novos negócios para os clientes, né, para a gente poder fomentar os negócios. E aí nós estamos trabalhando dia após dia justamente para atender vocês nos leilões, para trazer novas tecnologias. E é uma coisa que a gente vê que hoje a internet, né, hoje a questão da tecnologia, ela está aproximando os distantes, né, as pessoas que estão mais distantes ou que não que talvez tenham um pouco mais de dificuldade de estarem perto, a aproximarem bastante da gente, conseguindo atender essas pessoas, a necessidade deles, né, e com mais rapidez. E a ideia é cada vez mais trazer a tecnologia para dentro do negócio. É isso aí. Como o Guilherme falou, nós temos esse desafio, né, Léo? Nós temos aí uma marca com credibilidade e cada dia mais nós vamos trazer a tecnologia para servir os nossos clientes, para poder aproximar os nossos clientes e com certeza dar mais agilidade
na negociação. Então, a Estância Bahia está trabalhando para trazer novas opções, novos formatos e certamente serão formatos inovadores e que vão, né, fazer toda a diferença na pecuária. Eu acho que trazer essa questão da tecnologia e da internet para dentro do mercado da pecuária é um desafio muito grande, porque o pecuarista tem uma fama muito matuta de ser, né? Hoje nós temos diferentes tipos de pecuaristas, mas nós temos que levar sempre essa credibilidade e esses valores que nós temos e comunicar aos nossos parceiros e clientes que a Estância Bahia continua sendo a mesma, mesmo no ambiente digital, sabe? E eu acho que o aplicativo EBL Web, como o Guilherme falou, ele é um grande case, assim, disso, de que as pessoas confiam no que a Estância Bahia entrega, mesmo no ambiente digital, porque tem muita gente hoje que compra a partir do aplicativo, que tá na fazenda, tá assistindo pela internet, que tem essa comodidade. E sobre a gente investir em novas plataformas, em novas coisas, eu acho que esse DNA nosso disruptivo, ele traz muito isso e com a credibilidade associada, traz um ambiente seguro, digamos assim, para que os nossos clientes e nossos parceiros possam confiar, possam contar com a Estância Bahia como confiável de fato, sabe? Então eu acho muito importante isso e eu creio muito que, assim como eu já falei antes, né, todo o legado que nós construímos até aqui, ele nos aponta para um lugar de muita confiança dentro do mercado pecuário. E eu acho que é importante a gente sempre ressaltar isso nas nossas plataformas e nas nossas conversas com os nossos amigos. O Guilherme falou a respeito da transmissão dos leilões, né? Começar a sair só do presencial para a transmissão. Vocês lembram alguma história dessa inserção? Porque não deve ter sido fácil. Eu imagino que, realmente, como a Giovana colocou, pôr isso para o produtor rural, para o pecuarista, é algo desafiador. Às vezes a gente precisa trabalhar um pouco a mente do cliente, do parceiro, para que ele entenda a importância dessa ferramenta sem ela se provar no tempo. Vocês lembram alguma história, alguma coisa de como foi essa inserção, de transmitir o primeiro leilão pela televisão, ou pelo EBL Web, ou a aceitação foi natural, vocês conseguiram perceber que pela confiança da Estância Bahia, pela transparência da Estância Bahia, o pessoal realmente abraçou isso? O início, né, foi mais difícil, né, Léo? Na virada dos leilões só presenciais para os leilões filmados, né? Porque, assim, o pessoal, todo mundo tinha receio, né, de comprar gado pela televisão. A gente compra gado vendo, né? Então foi difícil. E no começo a gente estava aprendendo a trabalhar também, né? Os primeiros leilões virtuais foram até na época que a gente não estava os leilões transmitidos, né? Porque eram filmados com o gado no recinto. A gente via que o pessoal ficava com o pé atrás, porque não era normal e nem habitual pesar gado naquela época. Era normal não pesar. Era normal. Então, os paradigmas foram sendo quebrados com o tempo. E o grande desafio era esse. Você fala, como que eu vou comprar um gado filmado na fazenda do cara? Eu tenho que ir lá ver o gado. E aí, devagar, as pessoas foram entendendo que era uma nova tecnologia, uma nova ação que ia facilitar para eles, né? Porque tinha muitas vezes que o cara levava um gado para o recinto, andava 300, 400, 500 quilômetros com esses animais para chegar até o recinto. O comprador comprava, voltava muito próximo da fazenda dele. Então o animal rodava aí praticamente 700, 800, 1.000 quilômetros para ir para a mesma região. Você imagina o tanto que era dispendioso, o tanto que você poderia evitar esse transtorno, os animais perdiam peso, machucavam, algumas vezes ainda tinham algum problema. Isso é dinheiro, né, Léo? É menos dinheiro no bolso dos dois. E aí, com isso, o virtual foi sendo uma prática mais usada, mais utilizada, e o pessoal foi aceitando. E a Estância Bahia foi demonstrando para os clientes e dando esse respaldo, mostrando a segurança para os clientes, e fez a diferença, né? Então, eu vejo que os desafios grandes foram esses, né? Depois da virada, quando os leilões já eram televisionados e virtuais, para a virada para o EBL Web foi mais simples, né? Porque era a mesma prática, porém só em plataformas diferentes, né? Mas deu muito certo.
Uma outra característica, agora falando mais de futuro mesmo, a gente está plantando uma semente e sem querer a Estância Bahia, porque naquela época não se falava disso, né, o ESG, a sustentabilidade, sem querer a gente acaba contribuindo para isso, para o bem-estar animal, para a questão de emissão de gás, aquele caminhão indo e voltando com gado, então a gente acabou contribuindo para isso. E falando um pouco mais de futuro, eu queria que vocês contassem um pouquinho como vocês imaginam. Nós estamos gravando esse podcast em 2024, ano que a Estância Bahia completou 33 anos. Quero que vocês, para a gente caminhar para os minutos finais, contem um pouquinho do que vocês imaginam para os próximos 33 anos, como que daqui a 33 anos vamos estar com a Estância Bahia. Leonardo, eu acho que daqui, né, a cada dia mais a Estância Bahia vai estar fortemente no digital, vai estar com seus processos mais automatizados, servindo o cliente, né, de maneira mais prática, mais disruptiva e também mais intuitiva para que o cliente possa realmente ser servido de maneira mais dinâmica, né? E certamente aí estaremos atendendo mais regiões do Brasil, estaremos comercializando um número bem maior de gado e também melhorando os nossos processos, melhorando o nosso serviço, trazendo novas ferramentas, novos formatos, né, e novas maneiras de poder servir a pecuária. Eu vejo que, como a gente iniciou há 33 anos atrás e não imaginava que chegaria até aqui, né, eu digo que depois disso que a gente viveu, né, nós temos uma infinidade de oportunidades no mercado, né? Nós temos um céu azul para ser explorado, né? Temos um oceano, né, para poder navegar e com várias oportunidades, com muitas ferramentas a serem desenvolvidas, com práticas para serem implantadas, com novos serviços, com aumento de praças, de volume, share de mercado, né? Então nós temos uma infinidade de oportunidades. E uma coisa que a gente vê bastante e a gente aprende muito, né, foi também com o exemplo que nós tivemos com o nosso pai e nossa mãe, foi a questão a gente acreditar nas pessoas, né? Se a gente conseguir trazer pessoas de qualidade, né, como a gente tem no nosso time, né, e como você, que a gente tem uma admiração e um carinho, e dentre outros, né, Gabriela, que estão com a gente há muito tempo, a gente conseguir atrair mais essas pessoas, eu tenho certeza que nós temos a condição de gerar um ambiente para a gente poder trazer novos desafios, né, em grupo e fazer com que a Estância Bahia consiga prosperar nesse caminho, nesses próximos 33 anos aí, que a gente, se Deus quiser, a gente vai chegar com muito foco, com muita força, com muita fé e com muito leilão, né, Léo? Deus quiser. Eu acredito que nós temos uma infinidade de oportunidades, assim como há 33 anos atrás, e principalmente hoje, né, com o mercado voltado para a questão sustentável, para a questão organizacional. Então, a gente tem tentado aproveitar o máximo que nós podemos do que nós já fazemos, porque nós temos muitas virtudes aqui dentro da Estância Bahia que já andam muito de acordo, mas esse nosso âmbito de inquietude, de não nos contentar com o que nós temos hoje, mas querer ser melhor, querer construir sempre alguma coisa que agregue mais, eu acredito que vai nos levar muito longe, assim, como a Gabriela falou, né, a questão dos processos, como o Guilherme falou também, eu acredito que esse é o caminho que nós buscamos trilhar, com pessoas que nos ajudem, porque sozinhos nós não construiríamos nada. Só os nossos pais, assim como eles falaram também, eles não teriam construído nada. Então, que a gente tenha sempre isso, de pessoas ao nosso redor e esticando e fazendo com que as pessoas tragam o melhor de suas habilidades. Assim como cada um de nós temos uma habilidade diferente, que as diferentes habilidades das pessoas venham poder somar e agregar dentro da nossa empresa. Serem colaborativas. Gente, eu queria agradecer mais uma vez a presença de vocês. Nós esticamos um pouquinho aqui o horário, mas agradecer imensamente
terem disponibilizado um tempinho, conversar, contar um pouco da história e de como é a visão de vocês para a Estância Bahia, para que os nossos amigos de casa possam acompanhar mais esses 33 anos. Então, deixar esses minutos finais para as considerações finais de cada um de vocês, por gentileza, já agradecendo novamente a participação. Agradecer a todas as pessoas que fazem parte da família Estância Bahia, sem exceção. Agradecer aos clientes, agradecer às pessoas que nos acompanham, as pessoas que nos seguem nas redes sociais, as pessoas que confiam na gente. Isso para nós é o maior valor, né? O que mais nos motiva, né? A gente poder ter pessoas que têm um carinho por nós, né? Porque a vida ela é assim, né? A gente cria esse vínculo com as pessoas e é uma coisa que a gente tem que sempre cultivar, né? Então a gente agradece de coração a todos vocês e contem com a Estância Bahia, que está sempre servindo a Deus e a pecuária brasileira. É isso aí, Léo, muita gratidão, né? Gratidão a Deus por nos dar essa oportunidade de trabalharmos em família, de amar o trabalho que a gente faz e também de trabalhar no que a gente ama e no que a gente realmente acredita. Agradecer muito fortemente aos nossos pais que construíram, que iniciaram esse legado e que nós, né, com a bênção de Deus, com a credibilidade que os clientes nos acreditam, né, nos confiam, vamos continuar construindo esse legado e certamente passaremos também para os nossos filhos aí e para todo esse time, né, que hoje está conosco da Estância Bahia, né, tudo que a gente aprendeu, tudo que nós ainda vamos aprender e aquilo que a gente acredita. O Maurício Neto e a Jojo já tem traço do leilão já. Não, a Beatriz, o Maurício e a Jojo amam vir para o escritório e vir nos leilões. Show de bola, Gi, por favor. Eu quero agradecer também e ressaltar que é um grande privilégio poder trabalhar e construir isso em família, né? E ter como meus pais e meus irmãos os exemplos, né, a serem seguidos de trabalho, de fé, de união. E é muito gratificante isso. E ver isso dentro da empresa diariamente também tem sido muito prazeroso. Construir em um ambiente saudável, em um ambiente colaborativo, né, que nós podemos colaborar e principalmente por acreditar, sabe, em pessoas. Então, eu sou muito grata mesmo por poder construir junto e principalmente por poder compartilhar um pouco do que a gente vive aqui hoje. Perfeito, gente, agradecendo mais uma vez a vocês pela participação. Você de casa, obrigado também por ter acompanhado mais esse episódio do EBcast. Não esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @Estância Bahia Leilões, no Instagram, no Facebook e, é claro, se inscrever aqui no canal do YouTube. E nos vemos numa próxima, se Deus quiser.